Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma manhã de leitura bíblica. Estamos em 2 Reis, no capítulo 16, 17 e 18. Temos então aqui o reinado de Acaz sobre Judá, esse que foi o pior rei da história de Judá. Ele chegou inclusive a sacrificar o próprio filho em holocausto, ou seja, queimado ao deus Moloque. Vemos como ele faz uma aliança com a Assíria, que era um império que estava em ascensão, para se defender de Israel e dos sírios, que eram aliados aqui. A Síria não era a Síria, a Síria é imediatamente a norte de Israel. A Síria já vem da região da Mesopotâmia. Temos então aqui como ele faz essa aliança e como ele cobiça aqui os altares pagãos. Muito mal tudo aquilo que Acaz fez, um rei completamente fora dos caminhos do Senhor. No capítulo 17 temos o reinado de Oseias sobre Israel. Oseias foi o último rei de Israel, e vemos como ele, que já era vassalo da Síria, acaba então agora sendo invadido e o povo acaba por ser deportado, levado para outras terras e substituído por outros povos que nada tinham a ver com as tribos e a descendência de Abraão. Vemos como eles depois são substituídos naquela terra e o Senhor acaba enviando ali bestas, feras e leões para devorar esses novos povos, e o rei da Síria, sabendo disso, envia um sacerdote para que o povo pudesse aprender como adorar o Deus daquela terra, o Deus de Israel. E cria-se ali uma mescla entre a adoração verdadeira e a adoração aos deuses pagãos. Essa era a razão pela qual os judeus no tempo de Jesus também não se davam com os samaritanos, pois consideravam eles impuros, por conta dessa mistura, já outro povo que estava ali, que já não era descendência dos judeus. No capítulo 18 temos então o reinado de Ezequias em Judá. Ezequias, que foi um bom rei, que reestruturou o templo, o culto ao Senhor, que mandou abaixo os lugares altos, esses lugares que eram lugares de adoração, que não tinham sido ordenados pelo Senhor, e vemos como ele deita abaixo esses lugares e toda aquela influência do paganismo, esses lugares altos onde se queimava o incenso, que tem sido repetido desde de Primeira Reis. Alguns reis até foram bons, mas não mandaram abaixo esses lugares, não pararam com essa adoração, que não era uma adoração que o Senhor tinha ordenado. Aqui Ezequias faz então uma reestruturação e manda isso abaixo, faz as coisas como o Senhor queria e como o Senhor lhe agradava. Mas ele acaba por ser também oprimido aqui pelo rei da Síria, Senaqueribe, que manda mensageiros e que zombam e que fazem pouco caso do Deus de Israel. Vemos Jerusalém ali cercada, o povo com medo e o próprio Ezequias um pouco inseguro. Mas depois vemos como ele consulta o homem do Senhor, e no capítulo 19, que leremos amanhã, temos então a solução que o Senhor deu. O versículo que eu gostaria de destacar está no capítulo 16, é o versículo 10, que diz assim: E foi o rei Acaz a se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria, em Damasco, e quando o rei Acaz viu o altar que estava em Damasco, enviou a Urias o sacerdote o desenho e a descrição do altar, conforme toda a sua feitura. Nós vemos aqui esse rei Acaz, que tinha dentro dos seus domínios em Jerusalém o templo do Senhor, o templo que foi construído segundo a vontade do Senhor, segundo a orientação do Senhor, mas que agora estava a cobiçar altares pagãos. Isso é tão perigoso, e como nós às vezes fazemos isso também. Vamos ver nas coisas do mundo e cobiçamos as coisas do mundo e trazemos para dentro da igreja ou para dentro das nossas vidas. O Senhor nos deu indicações, o Senhor nos mostrou como Ele deve ser adorado, Ele nos mostra como Ele deve ser reverenciado e como Ele deve ser o nosso único Deus. E que o Senhor nos mostra como a amizade com o mundo, com as coisas que estão no mundo, é inimizade contra Ele. E nós tantas das vezes vamos ao mundo buscar coisas e cobiçamos aquilo que lá está. E às vezes trazemos até para a própria igreja maneiras estranhas de adorar ao Senhor, maneiras estranhas de louvar, maneiras estranhas de nos portarmos na casa do Senhor. Que a gente venha olhar para a palavra de Deus e não sermos enganados com esses novos métodos e novas maneiras
que a pouco e pouco vão se acrescentando à igreja, e quando a gente vai vendo, a igreja já está igual ao mundo. Que a gente venha a ser fiéis ao Senhor e adorar ao Senhor naquilo que Ele já nos deixou, naquilo que Ele já nos determinou, que está na sua palavra. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.